O Papa Leão XIV fez uma homilia no dia 26 de outubro de 2025, aonde ele fala sobre a sinodalidade. Entre outras coisas, ele falou uma seguinte frase que despertou uma grande polêmica na bolha tradicionalista. E a frase é a seguinte, abre aspas: a regra suprema na igreja é o amor. Ninguém é chamado a comandar, todos são chamados a servir. Ninguém deve impor as próprias ideias. Todos devemos ouvir-nos reciprocamente. Ninguém é excluído, todos somos chamados a participar. Ninguém possui toda a verdade. Todos devemos procurá-la juntos e humildemente. O áudio a seguir é uma resposta a um seguidor que me questionou sobre essa fala do Papa Leão XIV. Vamos então à explicação. A frase completa está aí. Segundo, faça uma comparação entre Marcos capítulo 10, versículo 43 e 44 e essa frase do Papa. O Papa fala: a regra suprema na igreja é o amor. Ninguém é chamado a comandar, todos são chamados a servir. Nosso Senhor fala: entre vós não será assim. Ao contrário, aquele que dentre vós quiser ser grande, seja o vosso servidor. E aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o servo de todos. Podemos lembrar também aquela frase, né, de São Gregório Magno sobre o Papa, né? O Papa é o servo dos servos de Deus. O que o Papa Leão XIV está querendo dizer aqui, ele não está descartando o ministério de comandar a igreja. Ele não está dizendo que na igreja não existe o ministério de quem comanda e quem é comandado. Mas ele está fazendo uma hierarquia de valores, colocando a função de comandar subordinada ao serviço. Se você tira a função de comandar da função de servir, essa função de comandar, ela se torna inútil. O que ele está querendo dizer é o seguinte: ninguém é chamado a comandar por comandar. Todos são chamados a servir. E dentre esses serviços, existe diversos dons. Assim como Paulo vai falar lá em 1 Coríntios. Dentre os carismas da igreja, que são para servir a comunidade, tem o carisma dos doutores, da sabedoria, daquele que preside, etc, etc, etc. Então, o carisma de quem preside, de quem comanda, de quem lidera, está subordinado ao serviço à comunidade. Então, é um carisma subordinado ao serviço. É muito fácil tirar uma fala do Papa de contexto, né, e querer supor que ele está anulando, né, o ministério docente da igreja, ou a hierarquia da igreja. Não é isso que o Papa está dizendo. O Papa está subordinando o ministério hierárquico ao ministério do serviço, que é o que o próprio nosso Senhor Jesus Cristo fez entre os apóstolos, inclusive entre Pedro, né? Aí ele continua dizendo, né? Ninguém deve impor as próprias ideias, todos devemos ouvir-nos reciprocamente. Aqui ele já está falando da igreja como um todo. Ele não está falando da hierarquia. Ninguém é excluído, todos somos chamados a participar. Ninguém possui toda a verdade, todos devemos procurá-la juntos e humildemente. Se você perceber o contexto e ler o contexto de toda a homilia, o Papa está falando basicamente da divisão interna da igreja, entre grupos tradicionais, né, grupos que querem conservar a doutrina, a liturgia da forma como foi antigamente, outros grupos que querem avançar na compreensão dessa doutrina, né, desenvolvimento teológico, e aí esses grupos entram em embate. O que o Papa está propondo é que o caminho sinodal ele vai ouvir ambos os lados. Ou seja, isso inclusive é algo muito bom para os tradicionalistas, tá? Só para dizer de passagem aqui. Porque o Papa Francisco ele não fazia isso. O Papa Francisco ele ouvia muito pouco o lado tradicionalista da história. O que o Papa Leão XIV está querendo propor é que ele, junto com a igreja, num caminho sinodal, vai ouvir tanto aqueles que querem conservar as coisas da igreja, que são ditos tradicionalistas, e tanto aqueles que querem desenvolver algumas doutrinas e desenvolver uma pastoral mais acolhedora. Por quê? Para chegar num consenso, ou seja, até onde nós podemos conservar a doutrina para não alterá-la, para não mudar a sua essência, e até onde nós podemos desenvolver uma pastoral de acolhimento
de todos, sem excluir ninguém, desde que não entre em contradição com a doutrina, né? Então, qual é o problema que a igreja está enfrentando hoje? É o problema do desenvolvimento pastoral, que muitas das vezes excede um limite e acaba querendo mudar a doutrina em alguns grupos da igreja. E o outro problema do conservadorismo extremo, que não quer desenvolver nada, quer manter tudo como estava em 1960, né? Antes do Concílio Vaticano II. Então, o que o Papa está propondo é: nós podemos ouvir os dois lados e chegar num consenso, sem anular o desenvolvimento pastoral e o acolhimento de todos, e também sem alterar a doutrina. Quando o Papa fala sobre ninguém possui toda a verdade, ele está falando nesse aspecto, não no aspecto de verdade como doutrina revelada. É óbvio que a igreja possui a revelação de Deus. Ele não está negando a verdade suprema da igreja. Ele está dizendo que dentro dessa disputa entre tradicionalistas e progressistas, ninguém possui completamente a verdade. Ambos os grupos possuem fatores bons e verdadeiros e fatores que não são bons e verdadeiros. O que nós vamos fazer no caminho sinodal é ouvir ambos os grupos e chegar num consenso, ou seja, buscar a plena verdade, aquilo que vai chegar num consentimento segundo o discernimento da igreja, da hierarquia, do caminho sinodal, para que você não exclua a doutrina e também não exclua a pastoral de acolhimento.